Sejam bem-vindos, The Brothers, ao Multiplicando Seus Talentos. E aí, você está preparado para multiplicar os seus talentos? Aquilo que Deus te abençoe. E o tema mais importante neste momento, que eu penso para você nesse primeiro vídeo sobre conteúdo, é que você precisa fugir do risco Brasil. Você precisa comprar dólares, dolarizar a sua economia. Porque você precisa entender, meu irmão, que o mundo, a moeda mundial é o dólar, a moeda de conta internacional, a moeda em que se fundamentam, lastreiam os contratos futuros, as commodities, a moeda em que os países têm as suas reservas internacionais. Reduzir um pouco essa importância pontual, temática, no caso da guerra lá da Rússia e da Ucrânia, em que, em decorrência dessa importância do dólar, o governo americano começou a impor sanções a autoridades russas, aos empresários, e eles começaram a reduzir a exposição, começaram a falar que ia acabar o padrão dólar. Na verdade, isso não vai acabar assim, tão cedo, né? Pode ser que futuramente, sim, acabe, mas isso aí é algo de 30, 40 anos, uma mudança de padrão monetário, não é do dia para a noite, né? E aí você está, na verdade, comparando, quando você fala do dólar e do real, duas economias. Então, você tem que pensar o seguinte: quando você está falando, o real é forte, você está comparando a economia americana com a economia brasileira. Você está comparando a maior potência do mundo, né, com o Brasil. E sem contar isso, irmãos, você precisa entender que se der um problema no mundo, uma crise mundial, como ocorreu na pandemia agora em 2020, todo mundo corre por dólar. É o porto seguro. Até que, naquela época, o dólar saiu de dólar real saiu de 3 e pouco para 5 e pouco, quase 6. Quase que dobrou, né? Então, a gente precisa entender essa importância, principalmente quando a gente viaja para o exterior. Viaja para o exterior, para você ver. Você vai ver como o nosso dinheiro, infelizmente, não vale nada, né? Tem até a máxima que o pessoal fala: quem converte não se diverte. E se você não tiver cuidado, você volta extremamente endividado das suas férias. Então, quando você chega nos Estados Unidos hoje, quase multiplica por 6. Imagina, você está pagando no sanduíche do McDonald's ali 30, 40, 50, 100 reais, né? Então, é isso. E sem contar que hoje, boa parte, pessoal, da nossa economia, ela está dolarizada e influencia, a gente nem percebe. Por exemplo, os canais como Netflix, Amazon Prime, Disney, todas, apesar de você pagar em real, mas influencia o preço do dólar, né? As commodities, né? O dólar dispara o petróleo, a gasolina dispara, a carne dispara, a soja, o arroz, tudo dispara, porque tudo está vinculado. Então, nós precisamos fortalecer, e sem contar o risco político que a gente passa toda vez aqui no Brasil, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns fundamentos, tá? E depois uma solução para que vocês possam dolarizar a sua economia, tá bom? A primeira coisa, irmãos, que vocês precisam entender em relação ao dólar real, vocês precisam analisar a economia brasileira. E, como eu falei, o primeiro fator é você estar comparando duas economias, a americana e a brasileira. Diogo, a americana está muito endividada, tá? Mas eles são a maior economia do mundo, eles imprimem dólar. Há uma demanda por dólar. As pessoas requerem dólar. No Brasil não há demanda por real, não há uma demanda genuína por real. O que o Banco Central faz, muitas vezes, é reduzir seu caixa em dólares, né, sua reserva internacional, para diminuir, tentar controlar a cotação. É uma cotação artificial, não é livre mercado, né? Então, assim, não há uma demanda genuína. Quando há demanda, é isso. É o Banco Central, alguns fundos locais apostando na queda do dólar, mas é muito pouco, né? E aí você olha a economia brasileira. A economia americana está pouco frágil, tá? Mas a brasileira está muito mais. Olha aqui uma matéria que saiu há 2 dias atrás, né, no G1, sobre a economia brasileira. Olha como nós estamos, pessoal. Fala aqui, um rombo de 100 bilhões, né, que vai gerar na economia esse ano, né, e a previsão é que até o final do ano que vem, esse rombo aumente para 140 bilhões de reais. Né? E detalhe, eles estão tentando aumentar a carga tributária para que possam diminuir esse rombo, mas não vão conseguir. Há uma luta muito grande de classes
de interesses lá em Brasília, né, para não reduzir no seu setor, né, na sua área, servidores públicos, a iniciativa privada, os empresários, a agricultura. Então, tem várias classes lutando e é muito difícil passar uma reforma tributária, porque como é que você reduz esse rombo? Aumentando o tributo ou reduzindo a despesa? E aí eu te pergunto, a gente vê o poder público reduzindo a despesa? Pelo contrário, né? Sempre há uma ampliação da despesa, né? Principalmente por fins eleitorais, né? Então, ano que vem tem eleição, né? Municipal, daqui a 2 anos praticamente, né? Vai ter aí eleições gerais, né? Em 2026, né? Então, assim, a gente sabe uma coisa, que o caixa não vai aumentar com a redução dos gastos públicos. Então, provavelmente, eles estão tentando passar essa reforma tributária para aumentar. Mas a economia brasileira está muito mais frágil do que a americana. Então, só aí, pessoal, há um prejuízo, né, para essa relação dólar-real. A tendência é que realmente o dólar se valorize muito, muito mais que o real. E aí, como é que você vai querer seu patrimônio? Imagina, daqui a pouco, o real está valendo 7, 8 para 1. Olha qual poder de compra você perdeu no mundo. Né? Por exemplo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, é uma situação difícil, é uma situação diferente, mas é plausível, pode ocorrer, uma probabilidade pequena. Mas, por exemplo, quando eu fui com a minha esposa para Buenos Aires, em 2015, se eu não me engano, o peso argentino, $1 comprava 7 pesos argentinos. Hoje atualmente bateu quase 500. Olha que loucura, que absurdo. Essa economia foi fulminada. E sem contar, pessoal, olha quantas moedas ao longo da sua história o Brasil já teve, né? Inúmeras moedas, né? Corta zero, põe zero, muda nome. Então, assim, é uma moeda frágil, né? E veja bem, você já está exposto ao real, porque você já recebe em real, você tem bens no Brasil, imóveis, então vale a pena você diversificar daqui para frente, comece a reduzir as suas posições em real e dolarize, e não fique dessa questão de nacionalismo, porque os investidores, que a preservação de capital da sua família, das gerações futuras, pode ser prejudicada. Eu vi uma vez uma entrevista de um venezuelano que falou que a salvação dele era uma pessoa muito rica, milionária, lá na Venezuela, mas quando houve aquela crise política lá, econômica, falou que salvou foi a dolarização dele, que ele tinha nos Estados Unidos, porque ele pôde manter a família. Então, pessoal, é muito sério essa situação, a gente não pode brincar. Então, primeira questão econômica que a gente está vendo aqui, e não é questão política, independente do governo, essa é uma realidade, né? Outra situação, pessoal, por que o dólar real manteve esse ano, agora que deu uma subidinha, né, em outubro do dólar, mas chegou a 4,70, 4,80 e ficou praticamente o ano inteiro dando uma janelaça de oportunidade para que as pessoas entrassem, né? Porque existia um instrumento que fortalecia um pouco o real, que é chamado carry trade. O que é o carry trade? O carry trade é uma aplicação financeira em que os investidores eles tomam dinheiro num país em que a taxa de juros é menor para aplicá-la em outra moeda em que a taxa de juros é maior. Então, o Brasil, com aquelas ações na pandemia, como foi igual no mundo inteiro, ele teve que injetar bilhões de reais na economia. Então, praticamente um ano entrou o que entraria em 2, 3. Então, o que aconteceu? Houve uma inflação muito grande. Então, o Brasil juros a 2%, uma Selic a 2%, e isso impulsionou muito a economia, porque a ideia era, na época, né, vocês lembram, era evitar empresas quebrarem, falirem, e só que isso gera um efeito inflacionário absurdo, né, para as pessoas. A gente vai ter um vídeo, fique tranquilos, falando sobre inflação, explicando o que é inflação. E aí o Banco Central Brasileiro, o Bracem, ele foi obrigado ao quê? A aumentar a taxa de juros, para desestimular a economia, reduzir o dinheiro circulando no mercado, impedir que as pessoas conseguissem empréstimos, tornar mais difícil, né? Então, ele começou a aumentar a taxa de juros brasileira, né? Então, chegou o momento que a taxa de juros brasileira chegou a 13 e pouco por cento. E os Estados Unidos, por sua vez, ele demorou para agir. Então, existia uma diferença de taxa de juros muito grande.
entre o governo americano e o governo brasileiro, o Banco Central Americano, que é o Fed, e o Banco Central Brasileiro, o Bacen. Então, o que os investidores estrangeiros começaram a fazer? Eles começaram a pegar empréstimos nos Estados Unidos com uma taxa de juros baixa, na época lá estava quase zero, e aqui estava 10, 9, 11. Então, eles começaram a trazer dinheiro para o Brasil, em aplicações financeiras, né? Só que é um dinheiro que entra e sai rápido, pessoal. É diferente de um investidor aplicar infraestrutura, indústria, empresas, não. O mercado financeiro entra hoje num dia, sai no outro, né? Mas, então, houve uma demanda naquele período muito grande, em decorrência do carry trade, né? E o dólar se despencou em relação ao real. Então, ele estava quase 6, bateu 4,70, 4,80 e ficou ali. Mas o que está acontecendo, pessoal? Os investidores estrangeiros, eles estão começando a reduzir a posição deles em dólar. E eu vou compartilhar aqui com vocês como é que está essa posição deles hoje em dólar, tá bom? Só um pouquinho, está entrando aqui, é o site da CME Group, né, Bolsa de Chicago. Então, aqui, a gente pode... Ah, não, desculpa. Aqui é a taxa de juros brasileira, americana. Então, o que aconteceu? Na taxa de juros americana, ele começou a aumentar a taxa de juros esse ano, né? E a taxa brasileira começou a reduzir. Então, o carry trade, ele começou a fazer o quê? A não ser tão vantajoso. Então, os estrangeiros começaram a tirar o dinheiro do Brasil e quitar as suas dívidas lá. Porque se o dólar dispara em relação ao real, eles levam um prejuízo muito grande. Então, o que aconteceu? Eles começaram a tirar dinheiro do Brasil, os investidores estrangeiros, né? Por quê? Porque a taxa de juros começou a aumentar. Então, você vê lá que de quase 0% que estava, subiu para 5,25, 5,50 nessa banda. Então, hoje está aqui e a previsão é permanecer nessa banda muito tempo. E o brasileiro, por sua vez, começou o quê? A reduzir, né, a taxa Selic. Então, ele estava lá quase 13, já reduziu meio ponto percentual, né, em cada reunião, e a previsão é que ano que vem chegue a 9, e o Itaú aqui, ele faz uma previsão que até o final desse ano chegue em 11,5%. Então, olha a diferença que tem entre a taxa de juros brasileira e americana, como ela reduziu drasticamente. Então, essa ferramenta de aplicação financeira, o carry trade, começou a deixar de ser vantajosa. Então, os investidores começaram a vender o real e comprar dólar. Então, isso pressiona o preço do dólar para baixo. E tem outra questão também, como eu tinha falado, né? O investidor brasileiro, o investidor americano, começou a reduzir a sua aposta na alta do real. Olha aqui como ele começou a reduzir, aqui ele aumentou no finalzinho de setembro, agora começou a reduzir, né? Então, pessoal, isso aqui é um indicativo, né, que eles estão apostando contra o real e, detalhe, os fundos locais, por incrível que pareça, estão batendo recordes na aposta da alta do real contra o dólar. Como é que eles fazem isso? Eles fazem apostando na baixa, eles operam vendido. O que é operar vendido? Os fundos locais, eles acreditam tanto no real, o que eles fazem? Eles pegam e compram um contrato futuro, eles pegam e vendem uma promessa de contrato futuro, então eles estão operando vendido, né? Eles pegam emprestado, vendem e ficam lá devendo, pegam o dinheiro, né, e compram real. E quando eles querem fechar uma posição, o que eles fazem? Eles compram o dólar e devolvem o dólar. Então, vou explicar novamente. Quando você quer operar vendido alguma coisa, você vai na corretora, no local, e diz assim, olha, eu quero operar vendido tal ticket, tal título. Aí ele pega, fala, quanto você quer? Então, eu quero 100 milhões de reais. Então, o que acontece? Aí ele pega 100 milhões de dólares, né? Que é para vender dólar. Então, ele pega 100 milhões de dólares, vende esses dólares, compra real, aí isso já pressiona o preço para baixo, né? Ele está vendendo dólar para comprar real e faz o real subir. E isso eles foram fazendo ao longo do ano, porque acharam que o dólar é para 3 e tal, né? E aí, o que acontece? Ele está lá com real.
né? Só que acontece, por algum fator político externo, deu uma grande mudança na geopolítica mundial, financeira, vai ter uma demanda gigantesca de dólar. E aí o que acontece? Ele está devendo em dólar. E então ele pode levar um prejuízo gigantesco. E o que acontece? Ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a ir comprar o dólar, aí já joga o preço para cima e devolver o dólar e paga o aluguel. Então, isso é operar vendido. E quando há muita gente fazendo essa operação, há um risco chamado short squeeze, é aperto nos vendidos. Então, tu imagina, eu estava batendo recorde dos fundos locais, operando vendido. Tem uns investidores estrangeiros que são gigantescos, né, para poder investir em dólar, operando vendido real, né, operando comprado em dólar, né? Então, há uma pressão externa, e se houver algum problema político, que a gente vê como a economia, os investimentos americanos estão sofrendo, porque quase que bater alta histórica agora, a gente está na iminência de uma crise financeira, econômica aí também, depois a gente vai abordar em outro vídeo, os fundos locais vão estar extremamente pressionados, eles vão ter que comprar dólar desesperadamente, e a gente pode ver um short squeeze de um dólar sair de 5,13, como está agora, para R$6, 5,80, 5,90, né? Então, pessoal, a gente está falando isso aqui, é para que você não especule em dólar, você não quer especular, você quer proteger, você vai comprar para longo prazo. Por exemplo, aqui na tela, né, estamos vendo o dólar a 5,13, né? Chegou a 5,17. Olha, mas olha como é que estava o preço dele esse ano, chegou a 4,69, né? Então, e a máxima de 52 semanas foi 5,52. Então, tem muito ainda para crescer, pessoal. E assim, uma grande dica, já passo para vocês, esqueça o preço da tela. O preço da tela só tem sentido, como o Richard fala, né, quando você conhece os fundamentos do ativo, né? Então, veja aqui um outro detalhe, olha como essa linha amarela é o dólar index, tá? E esses candles aqui, verdes e vermelhos, é o valor do dólar real. Tá? Hoje um dólar compra um dólar compra 5,13 reais, e em cima é o dólar index. O dólar index, pessoal, a gente vai falar no vídeo sobre isso, é uma cesta de moedas, né, com pesos para tentar seguir o dólar. Mas olha como eles andam juntos. Geralmente eles estão sempre andando juntos ao longo dos anos, dos meses. Mas olha a divergência que teve aqui, por exemplo, em agosto desse ano. Olha, pior agora, 18 de setembro, aí, 2, 3 semanas atrás. Então, a tendência é eles andarem juntos. Olha quanto ele tem para crescer. E a tendência, como eu falei, como a gente está, a situação problemática está no mundo inteiro, em todas as economias. E se realmente tiver uma grande crise financeira, como ocorreu em 2000, 2008, 2020, pode ter certeza, as pessoas vão correr atrás do dólar. Entenda outra coisa. O real, pessoal, para os grandes investidores lá de fora, que gerem trilhões de dólares, bilhões de dólares, ele é tido como uma moeda exótica. É uma moeda exótica. Eu sei que é difícil, eu sou brasileiro, né? Mas é essa a realidade. Eles investem, pessoal, 1% do patrimônio deles, 0,5%, porque é muito exótico, é muito risco no Brasil, comparado ao governo americano, comparado à Alemanha, comparado ao Japão, né? Então, eles não vão jogar o patrimônio dele todos aqui, de forma alguma. Ele vai expor um pequeno percentual do patrimônio dele. Só que é claro que, como eu falei, gerem bilhões, trilhões de dólares, né, como a BlackRock, eles não vão, tipo assim, 1% deles é bilhões de dólares reais, mas é 1%, tá entendendo? Então, assim, tenha isso na cabeça. O real é uma moeda exótica. Aí você vai me perguntar, mas, Diogo, como é que nós iremos investir em dólar? Como é que eu faço para comprar dólar? Eu vou numa corretora, eu vou no Banco do Brasil? Não, pessoal. A melhor forma para vocês investirem em dólar é vocês comprando ativos em dólar. Porque além de você estar exposto à variação cambial, você tem a valorização daquele ativo, né? E eu aconselho você fazer isso pela Avenue, é uma corretora que eu utilizo, eu gosto muito, tá bom? Você vai lá no Google, põe Avenue, vai aparecer esse site aqui, tá? Você abre a sua conta, aqui, você vai abrir, vai criar muito fácil, você vai botar os dados normais, e-mail, dados pessoais,
aí você manda um documento pessoal, um comprovante de residência, se você mandar uma declaração de imposto de renda, né, ele já vai poder abrir uma conta com limite conforme o teu imposto de renda. E aí é bem simples, pessoal. Depois a gente vai fazer um vídeo tutorial explicando como operar dentro da Evelyn, mas eu já te adianto, é bem simples. Depois que você abrir, lá tem um campo chamado depósito. Aí você vai clicar, aí vai dizer lá o Pix da Evelyn, e aí, como é o mesmo CPF teu, tem que ser da mesma conta bancária sua, claro, né? Você vai mandar um Pix lá e eles vão reconhecer teu CPF e vão depositar na tua conta. Vai instantaneamente cair ali em real, vai demorar alguns minutos às vezes. E aí, caindo em real, você tem, dependendo do horário, depois a gente vai explicar isso para você direitinho, mas dependendo do horário, você já faz um câmbio instantâneo. Você já clica lá, câmbio instantâneo, dólar, real, dólar. Clicou, ele comprou o dólar. Aí você vai ter lá dólar, já está exposto ao dólar. Ele pode deixar como parado como caixa, mas o que nós sugerimos é você comprar ativos. Lá tem ações, tem ETFs, tem bondes, tem REITs, tem commodities, tem tudo. Você vai ter exposto aqui na Evelyn a todas as classes de ativos. E como é que eu falo, Diogo, para trazer esse dinheiro de volta para o Brasil? É muito simples. Por exemplo, vamos supor que você não deixou caixa, que a gente não aconselha isso, mas você tem um ativo lá. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse ativo, vai vender esse ativo. Por exemplo, lá você comprou uma ação da MicroStrategy, ou da Apple, ou da Amazon, da Google, da Tesla. Qualquer ação, irmão, você tem acesso a todas as maiores ações do mundo aqui, é bem simples. Você vai digitar lá o símbolo da Tesla, vai aparecer da Amazon, da Google, o que for, de um ETF de ouro, IAU, ETF de prata, SLV, né? Vai digitar o símbolo, vai aparecer, vai apertar comprar, você pode escolher comprar quantitativo ou pelo valor, depois a gente vai explicar esse jeitinho para vocês. Vai confirmar, pum, comprou, questão de segundos, ou seja, você já dolarizou e já está exposto a ativos globais, internacionais, está protegido. Então, vamos supor que você aí deseje vender, né, trazer o dinheiro de volta para o real. A liquidez é absurda. Por exemplo, imóveis. Como é que funciona imóveis? Você vai querer vender, está precisando de dinheiro. Você vai demorar meses para vender uma casa, vai demorar meses para o financiamento liberar. Às vezes, você demora 8 meses, 1 ano para ter o dinheiro na sua mão. Aqui não. Você vendeu uma ação, bota lá vender, depois a gente vai explicar como que faz. Você aperta vender. O que acontece? Já automaticamente é vendido, vai aparecer o valor em dólar do que você vendeu lá na sua conta, ele vai pedir 2 dias úteis para que ele disponibilize esse dinheiro na tua conta, depois 1 dia para fazer o câmbio de dólar para real, e aí você já pede o saque para a sua conta do banco. Ou seja, 3 dias, o teu dinheiro já está aqui. Tá? Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. Dolarize a sua economia. Né? A gente, eventualmente, assim, a gente vai esporadicamente trazer atualizações de como estão os fundamentos, mas, de maneira geral, dolarize, compre para longo prazo, pensando na sua aposentadoria, na faculdade do seu filho, né? Projetos futuros, né? É a melhor forma. Você sai do risco Brasil, você ganha tanto na valorização do dólar perante o real, como do próprio ativo que você comprou. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente já vai, ver no meu coração compartilhar com vocês o portfólio permanente. É um portfólio bem simples de manter, um portfólio antigo que se provou no tempo, né? E ele não precisa de operações constantes. Basicamente, você vai comprar os ativos, às vezes, uma vez por ano, você vai fazer um rebalanceamento, depois a gente vai fazer um vídeo também sobre rebalanceamento de portfólio, vídeos conceituais, fiquem tranquilos, tá bom? Vai dar tudo certo. E é isso aí, pessoal. Espero que a gente possa ter lhe ajudado a entender a importância de você dolarizar e que Deus possa multiplicar os talentos que Ele tem concedido para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.